no livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, obrigada, capítulo 5. Nós estamos em um tempo precioso, onde nós estamos buscando o crescimento para vivermos um tempo onde o Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco, e eu e você possamos quebrar todas as resistências e todas as reservas que temos, da maneira como Deus age, como Deus fala, da maneira que Deus quer intervir na minha e na sua vida, e da forma que Deus quer nos conduzir para cumprir em nós o seu propósito. Aproveitando esse tempo tão especial, eu quero falar a respeito de crescimento espiritual. Porque crescimento espiritual é um grande desafio em todo o tempo. Não é só no início da minha conversão. Não é só quando eu estou sendo realmente treinada por Deus, vivendo as descobertas dos dons. Mas em qualquer época da minha caminhada com Deus, independente do meu nível de experiência e de como eu alcanço o Senhor, crescer é um grande desafio. E nessa noite nós queremos falar a respeito disso. Vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 a 21. A palavra do Senhor nos diz assim: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Todos nós gostamos de palavra profética. Todos nós gostamos de revelações. Eu sei que de vez em quando um ou outro não gosta muito dessas ministrações. E eu sempre vou dizer que quem tem medo do ambiente onde o Espírito Santo tem liberdade para falar como quer e do jeito que achar melhor, tem duas características muito específicas. Uma, pessoas que vivem pecado oculto e tem medo de ser revelado. E aí, porque tem pecado oculto, não gosta desses movimentos de Deus. Outras, por estruturas de religiosidade, tem o seu padrão e quer encaixar Deus dentro do seu padrão. Por não ter uma experiência particular, marcante, extraordinária, julga as experiências dos outros como não legítimas, como não reais. Só que eu e você estamos sendo desafiados a conhecer o poder de Deus. E aí eu quero usar uma palavra do Bill Johnson, que ele diz assim: você precisa conhecer o poder da verdade. Mas ele continua dizendo, mas a verdade sobre o poder de Deus. Se eu e você precisamos conhecer o poder da verdade, nós também precisamos então conhecer a verdade sobre esse poder. O que realmente o Espírito Santo precisa ministrar a mim, ministrar a você, desafiar o meu e desafiar o seu coração. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, nós vamos verificar que o Senhor capacitou a mim e capacitou a você para sermos testemunhas. Tem um objetivo para você estar aqui. O objetivo não é só te dar paz, porque nós gostamos dela. Não só abençoar a sua casa, que gostamos de ser abençoados. Não só te livrar do inferno e você ter direito à eternidade. Mas o projeto do Senhor também é te fazer uma testemunha. E quando no coração de Deus Ele gera o desejo de usar a sua vida e usar a minha vida, nos fazendo testemunhas, nós precisamos então responder algumas questões. E se o alvo é crescimento espiritual, se o alvo é você romper, é você se alargar, é você experimentar, é você se deixar tocar, é você se deixar trabalhar, é o Espírito Santo acessar você de forma íntima e você discernir a voz do Senhor, tem algumas verdades que nós precisamos então
entendermos, para não perder o que o Senhor está fazendo. Em Atos, capítulo 1, versículo 8 e 9, vem a concretização dessa palavra de nos fazer testemunhas. E a palavra do Senhor vem nos dizendo, se você está com a sua Bíblia aberta, mas vocês receberão poder. Vai descer sobre vocês o meu Espírito vai envolver vocês, e assim que o meu Espírito envolver vocês, é lógico que eu estou parafraseando, e assim que o meu Espírito envolver vocês, então vocês vão ter autoridade para testemunhar, e vocês não vão testemunhar apenas em Jerusalém, mas vocês também vão testemunhar na Judéia, vocês vão testemunhar em Samaria, ou seja, vocês vão testemunhar em Muriaé, vocês vão testemunhar em Juiz de Fora, vocês vão testemunhar em Minas Gerais, no Brasil, e aonde Deus levar vocês, aonde Deus colocar vocês, aonde Deus tiver um projeto para a vida de vocês. E eu gosto de dizer que testemunhar é contar a história, é contar o que Deus fez, ou o que Deus está fazendo. É testemunhar como Deus mudou a sua história, como você experimentou o Senhor, e tudo que o Senhor construiu em você, e tudo que o Senhor está construindo através de você. Isso é testemunhar o poder de Jesus, o poder das ações de Cristo, do Espírito, em mim e em você. Mas se você vai para 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4, parte A, você vai ver um outro desafio que nos cerca, que diz que esse Espírito me envolvendo, esse Espírito te envolvendo, tem um projeto específico. E o projeto específico é edificar a nós mesmos. E quando esse Espírito me envolve, e quando esse Espírito te envolve, o Senhor distribui a nós dons espirituais. E entre os muitos dons espirituais distribuídos para mim e para você, se encontra o dom de falar em línguas. E a palavra do Senhor vai dizer que esse dom tão simples, um dos menores de todos os dons, mas que a palavra faz questão de deixar registrado, é uma ferramenta para você usar em benefício a você mesmo. Porque todas as vezes que você fala em línguas, você está se edificando. Deus está trabalhando em você. Deus está ministrando a você. Deus está te capacitando, te autorizando. Deus está te movendo, te abençoando. Você está entendendo o que está no coração do Senhor. E o Senhor também pode derramar uma porção explícita sobre a sua vida. E aí a palavra do Senhor diz que crescimento espiritual é me conduzir então para esse lugar, aonde eu vou testemunhar, aonde eu vou falar em línguas, porque eu vou ser edificado, porque eu vou ser treinado, porque eu vou ser capacitado. E nós precisamos ser edificados. Quando eu olho para a palavra, eu e você precisamos acessar esse ambiente de liberdade, esse ambiente de mover de Deus, esse ambiente quando você pode ser encorajado. Não precisa alguém ficar te encorajando, porque o Espírito Santo que está dentro de você, atuando em você, agindo em você, Ele mesmo te encoraja, Ele mesmo te fortalece, Ele mesmo te anima. Você não precisa de aplausos nem de reconhecimento, você não precisa de validação, porque o Espírito de Deus está dentro de você, e é Ele mesmo que te edifica, te encoraja, te renova e te abençoa. Mas se você continuar em 1 Coríntios, capítulo 14, parte B, a palavra do Senhor, ela é que nem um funil, ela vai afunilando, estreitando, porque não basta abrir a boca e falar para dar testemunho. Não basta apenas falar em língua e ser encorajado, renovado, fortalecido. Você também precisa edificar a igreja.
Você também precisa ser instrumento de autoridade. Você também precisa ser boca de Deus. Você precisa falar também em nome do Senhor. A parte B diz que edificar a igreja é o desafio de instruir, consolar, corrigir. Então eu e você estamos aqui como homens e mulheres de Deus para testemunhar toda a grandeza, toda a bondade, todo o favor do Senhor. Nós estamos aqui para sermos alimentados e sustentados. É o Senhor mesmo que vai te tomar pelas mãos. É o Senhor mesmo que vai te fortalecer. É o Senhor mesmo que vai te abençoar. Mas a palavra do Senhor também, que você sendo edificado, você sendo abençoado, você está autorizado para consolar, para encorajar, para instruir, para edificar, porque há uma ação graciosa do Espírito Santo em nós. Mas se você vai para Atos capítulo 4, versículo 9, eu e você como igreja de Cristo, igreja para esse tempo, vivendo um tempo onde a identidade de filhos, essa identidade está sendo trabalhada todo o tempo, todos os dias. Onde eu e você estamos sendo conduzidos para um lugar de experiências. Lugar onde a nossa vida é marcada pela presença e pela autoridade do Senhor. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que nós vamos testemunhar com graça. Porque tem muita coisa linda que Deus vai fazer com você, que vai abençoar a vida de muita gente. Você vai ter liberdade, independente se há gente que gosta, gente que não gosta, independente se há gente que aceita e gente que não aceita, porque nós estamos num lugar de liberdade em Deus. Nós estamos na casa do Pai, e na casa do Pai nós temos liberdade de expressão. Você adora dentro do nível de intimidade, de amizade, de liberdade que você tem com Ele. E aí você vai ser edificado, mas você vai ser instrumento de edificação. Mas não só instrumento de edificação. Atos 4, versículo 9. Você vai desenvolver uma habilidade de amar e de cuidar das pessoas. Você vai ser movido a fazer o bem. E quando você é movido a fazer o bem, você vai começar a enxergar o invisível. Aquele que ninguém enxerga, os seus olhos vão alcançar. Você vai também perceber que é possível acolher o excluído. Porque na casa do Pai tem lugar para todo mundo. E o Senhor tem um projeto com todos. E esse projeto que alcança todos vai te colocar num lugar onde os invisíveis e os excluídos serão enxergados e alcançados por você. Porque a presença do Senhor está com você. Por quê? Você vai promover esperança. E essa esperança, você vai ministrar respostas para quem está sofrendo. A melhor coisa que pode acontecer comigo e com você é termos a clareza que Deus pode falar conosco. Tem coisa mais gostosa do que você poder dizer: Deus fala comigo, Deus tem liberdade para me acessar, Deus pode revelar os segredos do seu coração ao meu, e Deus pode discutir comigo aquilo que está no meu coração. Tem um texto que eu gosto muito, uma experiência de Daniel, que Daniel está em crise, porque ele orou, e a resposta não tinha chegado. Tem uma expressão, que o anjo chega para Daniel e diz assim: Daniel, eu vim te explicar o que está acontecendo. Gente, eu acho isso extraordinário. Eu acho isso fantástico. Imagina o céu na terra, o anjo descendo e dizendo: Mateus, eu vim te explicar o que está acontecendo. Wesley, eu vim te explicar
o que está acontecendo. Gente, tem coisa mais gostosa, o céu parar para te dar clareza do movimento que está à sua volta. Isso é privilégio de quem ouve o Senhor. Isso é privilégio dos íntimos dos céus. Isso é privilégio daquele que realmente quer crescer e viver o extraordinário na terra. Mas não é, gente, eu estou numa crise de sinusite. Então, dá glória a Deus aí que... Breno, pode ser mais discreto, Breno, te amo. Casa do pai, né, Breno? Amém. Mas o que acontece, queridos? Não é só sermos testemunhas, sermos edificados, edificar, amar ao próximo. Tem mais, vivermos plenamente a vida cristã. E vivermos plenamente a vida cristã, eu quero convidar você para Mateus, capítulo 10, versículo 8. Porque em Mateus capítulo 10, versículo 8, tem uma ordenança. E eu como igreja viva, você como igreja viva, nós que estamos debaixo do mover de Deus, nós temos que cumprir essa ordenança dos céus. E qual é a ordenança? A palavra do Senhor diz assim: amo, curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios, porque vocês receberam de graça, e eu quero que vocês também sejam cheios de graça, para doar sem nenhum preço, para não cobrar nada, para ministrar a bondade e o poder dos céus no meio da minha igreja. Então eu entendo que quando eu e você começamos a crescer espiritualmente, nós vamos permitindo que os sinais do Senhor venham nos acompanhando. E quais são esses sinais? Tem alguém enfermo? Vamos orar, porque Deus pode curar. Tem alguém endemoniado? Vamos orar, porque a palavra do Senhor diz que o príncipe das trevas já foi subjugado pelo poder da cruz. E o poder da cruz, movido pela autoridade do Pai, se encontra sobre a igreja viva do Senhor, sobre mim e sobre você. Alguém morreu e nós estamos entendendo que é fora do tempo. Nós não vamos sair como louco mandando todo morto ressuscitar, mas nós vamos discernir. E se há alguém que o Senhor quer devolver a vida, nós vamos nos encher de autoridade e dizer: os sinais do Senhor podem nos acompanhar. E nós podemos sim ver o extravagante do Senhor acontecendo no nosso meio. Porque nós somos uma igreja que estamos crescendo na graça e movidos pela graça. E se nós estamos crescendo na graça e movidos pela graça, nós precisamos permitir que os sinais do Senhor venham nos acompanhar. Por quê? Estamos vivendo a plenitude da autoridade de filho e da autoridade de filha. Eu e você estamos permitindo, para alcançar a estatura, para alcançar o crescimento do projeto de Deus para o nosso coração, eu e você estamos crescendo espiritualmente. E ao crescermos espiritualmente, nós estamos aqui para cumprir, não o desejo do nosso coração, mas o propósito do coração do Senhor. E para alcançarmos o crescimento espiritual, para avançarmos, para entendermos realmente o que Deus quer comigo. Porque, irmãos, olha bem, eu creio que tudo vai começar a partir daqui. Isso é uma crença particular minha. Tudo que Deus vai fazer no meio dessa igreja começa no altar. O fogo tem que começar daqui. A unção tem que começar daqui. O milagre tem que começar daqui. A autoridade tem que começar daqui. O crescimento, a libertação, os sinais de Deus tem que começar daqui. E daqui se espalhar.
A partir do momento que tiver fogo queimando neste altar, a autoridade de Deus movendo nesse lugar, e a glória do Senhor se espalhando sobre essa casa, nós vamos ver todo o povo se colocando debaixo da mão do Senhor e experimentando a glória do Senhor manifesta na sua vida. Porque crescimento espiritual é para todos. Crescimento espiritual não é só para pastor e para liderança. Crescimento espiritual é para toda a igreja. Então, carinhosamente, olha para a pessoa que está pertinho de você e diz assim: crescimento espiritual é para você. É para você, tá, gente? É para vocês, tá, pessoal? É para vocês. Então vamos lá, vocês me ajudando aí com glória a Deus. Para alcançarmos o crescimento espiritual, nós vamos precisar subir alguns degraus. O primeiro dele é aprendermos a sermos movidos pelo combustível sobrenatural do amor do Senhor. E aí eu quero convidar você a ir para 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, parte A. Sigam o caminho do amor. Amar não é tão fácil quanto parece. Eu já falei, eu vou repetir. Tem pessoas que são fáceis de amar, mas tem pessoas que nós precisamos orar e jejuar para aprender a amar. Tem pessoas que são leves para caminhar com a gente. Elas são divertidas, elas são alegres, elas são espontâneas, elas são positivas, proativas. Então tudo fica fácil. Agora tem pessoas, gente, que elas até vão com a gente, mas tudo é difícil para elas. Se a gente fala assim: vamos no domingo de carnaval, que é feriado, fazer uma vigília para que a glória do Senhor venha sobre nós. Ah, não, é muito difícil, muitas horas. Mas segunda-feira é feriado. Você pode dormir até 5 horas da tarde. Não, mas é muito difícil, não dá. Até vem, mas até chegar aqui, olha para as dificuldades. Você conhece gente assim? Ah, eu conheço. Infelizmente eu conheço. E eu vou dizer para vocês: dá para amar? Dá. Mas que pesa? Pesa. Vamos ser sinceros, gente. Pesa. Agora você chega para aquele e diz assim: vamos aproveitar o domingo, vamos fazer aquela vigília pentecostal, vamos esperar o fogo descer, vamos esperar a glória mover. E aquela pessoa vai dizer: estou dentro. Enquanto eu não ver a glória, eu não vou embora. Enquanto Deus falar comigo, eu não saio do lugar, eu não arredo o pé do altar até ver a face do Senhor diante de mim. Aleluia. Tem gente assim. E gente assim é bom de amar. Gente assim é bom de ter perto. Porque sabemos que não é fácil. Será que contemplar a glória do Senhor é algo fácil? Não. Mas nós podemos clamar juntos, não podemos? Nós podemos esperar juntos. Só que a palavra do Senhor diz que para vivermos o sobrenatural, o combustível desse sobrenatural é seguir em amor. É amar os fáceis, como a Thalita é fácil de amar. Mas é amar a difícil, como é a Rosângela, de amar. E você vai amando daqui, você vai amando dali. E nós vamos dando jeitinho, nós vamos acertando as coisas. E a glória do Senhor vai se manifestando, porque Deus tem um propósito no meio dessa casa. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito com a minha vida. E o propósito que o Senhor tem conosco é esse ano restaurar a sua filiação e te fazer boca dele aonde você estiver. Porque você não será menos do que um profeta ungido da parte do Senhor aonde você estiver. Mas aí nós vamos para Atos, capítulo 8, versículo 10. Atos 8, Atos 4, do versículo 8 ao versículo 10. Eu abordei esse assunto domingo passado na ceia. Porque é o evento onde o Albert também ontem mencionou sobre isso. É o evento quando o paralítico é curado e as autoridades passam a discutir a respeito do assunto. E eu imagino
que não era só as autoridades discutindo a respeito do assunto. Eu imagino que em cada mesa de cada casa o assunto estava sendo falado. Eu imagino que em cada banco de praça o assunto estava sendo falado. Eu imagino que cada mesa de padaria o assunto estava sendo falado. Vocês estão sabendo? O coxo foi curado. O paralítico está andando. Ele voltou para casa. Ele parou de mendigar. Ele não está trazendo mais humilhação para a sua família. E isso começou a ser um grande problema. Aí Pedro, eu me identifico muito com ele, né? Porque o Pedro é aquele que ouviu o assunto, vai resolver. Ele não é aquele que finge que ouviu. Ele não é aquele que joga a poeira para debaixo do tapete. Ele não é aquele que não quer problema. Se é uma pessoa que gostava de problema, era o tal de Pedro, porque ele criava problema. E ele criava problema porque ele falava o que precisava ser falado, e até mesmo o que não precisava ser falado. Então ele criava problema. Aí Pedro levanta e diz assim, só que a palavra vai dizer assim, Pedro, preste atenção aí, Pedro, cheio do Espírito, Pedro, cheio do Espírito Santo, diz, autoridades e líderes do povo. O garoto era ousado, tinhoso. Ele não tinha medo. Tem que falar com quem? Eu falo. Tem que enfrentar quem? Enfrento. Amei aquela palavra ontem do Albert, que ele diz, altar não é lugar de amigos. Altar é lugar de profeta. Altar é lugar de palavra. Amei. Porque é isso mesmo. É nessa direção que nós temos que caminhar. E aqui é nessa posição que Pedro está. Ele diz assim, olha, eu gosto dessa declaração que ele diz assim, vamos voltar ao texto, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, este homem está curado diante dos senhores. Ah, meus queridos, o objetivo de experimentar o poder de Deus, o objetivo de sermos uma igreja crescendo no espiritual, o objetivo de sermos uma igreja profética, porque se somos filhos, estamos vivendo o reino. E se estamos vivendo o reino, a unção é profética. E se a unção é profética, segure aí bem firme na sua cadeira, aperte o cinto, porque essa igreja vai ser colocada em um novo nível de experiência. Deus vai bradar do seu trono e vai nos arrancar do lugar que nós estamos, para fazer o que Ele quer fazer, para mover o que Ele quer mover. Então, o poder de Deus na minha vida e na sua vida não é para nós desfilar com o extraordinário de Deus apresentando para as pessoas. Esse não é o objetivo. Quando eu olho para a palavra do Senhor, a glória de Deus não é um triunfo, nem um trunfo pessoal para nós usarmos. A glória do Senhor, quando eu olho para a palavra do Senhor, quando eu e você começamos a viver na dimensão da glória e da revelação do Senhor, tem alguns sofrimentos que nós vamos enfrentar. Tem alguns preços que nós vamos ter que responder. Mas quando eu e você começamos a viver nessa dimensão, eu olho para a palavra do Senhor e eu encontro as necessidades sendo supridas. É para isso que a glória do Senhor está aqui. A glória do Senhor está aqui para a sua necessidade, para a minha necessidade ser suprida. A glória do Senhor está aqui para o nome do Senhor ser celebrado, para o nome do Senhor ser engrandecido. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, é com Ele. A glória é para Ele, é para você. Eu e você trabalharmos, nos esforçarmos, nos entregarmos, mas honra e glória é para Ele. Aí, querido, minha querida,
Eu sempre vou dizer que nós amamos o cume do monte. Quem aqui não quer voltar para casa e dizer assim: Deus falou comigo profeticamente? Quem aqui não quer voltar para casa e dizer assim: Deus deu uma visão a meu respeito? Deus falou a época em que algo vai acontecer, e você foi lá e registrou. Se você é igual a mim, eu registro. Ontem Deus falou algo muito extraordinário comigo, e eu fui lá e anotei. Fevereiro de 2024, Deus falou isso, e Deus disse que nesse tempo é isso que Ele vai fazer, e que esse é o caminho para percorrer. Eu fui lá, corri e anotei. Se você é igual a mim, você vai anotar. Só que eu e você amamos o lugar da glória, amamos o lugar do poder, amamos o lugar da celebração. Só que nós sabemos que o propósito do Senhor para você não é você permanecer no cume do monte, mas é para você descer para o pé do monte, para o vale, aonde há o sofrimento, aonde há a angústia, aonde há a luta, aonde há a dor, aonde há o sofrimento, e ali você ser resposta do céu para essa situação. É você mudar a geografia, você mudar a realidade da geografia, é você estabelecer a vontade do Senhor e o reino do Senhor, através daquilo que sai da sua boca. Você fala, mas a palavra não é sua, é dele. A voz é sua, mas a palavra é dele. E quando ela é liberada através da sua boca, ela gera vida, ela gera libertação, ela promove autoridade. Só que muitos que querem ficar no cume do monte, não querem estar no pé dele. Porque estar no pé do monte é ter bacia e toalha nas mãos. E tem muita gente que quer dizer: assim diz o Senhor. Tem muita gente que quer falar a respeito do futuro, mas não quer servir. E eu vou dizer para vocês: o que legitima o que sai da minha boca é o quanto eu estou disponível a servir em nome daquele que está me enviando. Então, se eu gosto de estar lá, aonde a glória se revela, aonde Deus brada, aonde eu ouço a voz, e eu posso chegar aqui e dizer para vocês: Deus falou comigo. Então, meu querido, minha querida, tem que ter toalha e bacia nas minhas mãos. Eu tenho que ir para o cume, me reabastecer, me renovar, ouvir o Senhor e descer para servir, para curar, para expulsar demônio, para alimentar o faminto, para consolar quem está chorando, para dar esperança a quem está sofrendo. Eu subo, me abasteço e desço para alimentar aqueles que precisam também da mão poderosa do Senhor se manifestando. E eu estou entendendo que chegou o tempo dessa igreja andar com bacia e toalha na mão. Chegou o tempo que não precisa chamar nenhum líder para expulsar demônio. Chegou um tempo que não precisa chamar nenhum líder para orar pelo enfermo. Chegou um tempo que não precisa chamar nenhum líder para profetizar, porque nós estamos num ambiente onde essa igreja está com a sua identidade restaurada, e o poder do Senhor está movendo sobre nós, e a glória do Senhor está movendo sobre nós. É incoerente falarmos de autoridade e não promover o outro, e não ser voz de Deus na vida do outro. Mas para viver esse tempo e entender tudo isso que Deus está fazendo, nós precisamos discernir o quê? Crescimento é para todos, meus queridos. Eu vou perguntar novamente: crescimento é para todos. Crescimento é para você e crescimento é para mim. Aí eu convido você aí para 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, parte B. E busque com zelo os dons espirituais, principalmente qual? Está aí o texto? Principalmente qual? E busque com zelo o quê?
Nossa, vocês estão muito quietinhos hoje. Por favor, reaja aí. E busque com zelo o quê? Principalmente qual? Eu e você. Temos que parar de rotular o que é de Deus e o que não é de Deus. Eu e você temos que parar de julgar se Deus pode fazer dessa maneira ou dessa outra maneira. Se Deus pode fazer através de Ciclano ou através de Beltrano. Eu quero dizer para vocês que chegou o tempo onde eu e você precisamos buscar os dons do Espírito no meio dessa casa. E principalmente o dom de profetizar, porque a profecia gera libertação, a profecia gera cura, a profecia gera autoridade, a profecia gera unção, gera esperança, gera uma atmosfera onde a graça do Senhor toca em nós e nos faz uma nova pessoa. E aí, meu querido, se você vai para João, capítulo 14, você vai ver João dizendo que o Consolador teria que vir. Que o clamor de João é para que o Pai enviasse o Consolador. E eu gosto muito de João 14. Se você vai para João 14, você começa a ler o texto, no versículo 17, você vai ver que Jesus está falando a respeito do Espírito da verdade. Se tem um Espírito de verdade que move no meio da igreja, que traz unidade, que quebra resistência, que gera alegria, que gera poder, que gera amor, que gera realmente esse ambiente de graça e poder, existe um Espírito que aprisiona. Existe um Espírito que gera morte. Existe um Espírito que gera escassez, que tira a sua liberdade e que tira a sua autoridade. Só que Jesus está falando para os discípulos a respeito de um Espírito que gera a verdade em nós. E quando Ele habita em você, e quando Ele habita em mim, se você olhar para a palavra do Senhor vai reafirmar o que nós estamos vivendo para esse ano. Porque Jesus vai dizer, quem está em comunhão com esse Espírito, quem está andando debaixo dessa verdade, não é o quê? Órfão. Nós não somos órfãos. Nós temos paternidade. Nós temos identidade. Ela está sendo restaurada em cada culto que nós participamos. Ela está sendo restaurada cada vez que nós dobramos o nosso joelho. Ela está sendo restaurada cada entrega que nós fazemos no altar. Porque esse Espírito de verdade tem trabalhado a nossa identidade e tem nos dado autoridade e poder para testemunhar. Vou lembrar o texto que o Albert falou ontem, Atos capítulo 2, que diz que ao findar o tempo de Pentecoste, de repente, e eu gosto desse de repente, porque nós sabemos muito bem que havia um tempo de espera. Nós sabemos muito bem que tinha um grupo reunido aguardando, porque foi instruído para isso. Nós sabemos muito bem que alguns desistiram de esperar e voltaram para casa. Mas a palavra do Senhor vai dizer que os que perseveraram, os que ficaram até o fim, experimentaram um vento doce do Espírito soprando sobre eles, e ali eles foram revestidos de poder. Ali eles experimentaram a unção do Senhor sobre eles, para saírem de onde eles estavam, com autoridade, para promover o que o reino estava propagando. Agora não era a terra que iria falar, agora era o céu que iria se mover sobre a terra, porque o Consolador não estava mais fora, mas dentro daqueles homens e mulheres. O Espírito Santo estava agindo, e a graça do Senhor estava sobrepondo sobre eles. E o texto vai falar dos dons. O texto vai falar
da manifestação das línguas estranhas. O texto vai falar da expressão. O texto vai falar da alegria, do regozijo. O texto vai dizer que alguns pareciam embriagados, porque havia tanta presença, havia tanta graça, que quem olhava de fora não conseguia entender o que estava acontecendo com eles. Lembra que o Albert falou ontem? Quem está de fora não entende o que está acontecendo dentro. Quem está de fora vai nos rotular. Quem está de fora vai nos julgar. Porque só sabe o que está acontecendo quem está dentro. Experimentando, alimentando daquilo que o Senhor está dando para nós. Mas Joel, capítulo 2, versículo 28, vai dizer que o Espírito seria também derramado sobre toda a carne. E aqui não iria excluir ninguém. Jovens, velhos, escravos, livres, todos seriam alcançados pela presença do Espírito. Nós iríamos ver a contraposição do poder de Deus no meio da igreja, porque a palavra do Senhor vai dizer que os velhos iriam voltar a sonhar. Ah, meus irmãos, imagina aqueles de 90 anos, imagina aqueles de 85 anos, cheios de sonhos do que Deus vai fazer através deles e através da geração nas quais eles vão expirar. E aí a palavra do Senhor vai dizer: os velhos vão sonhar, os jovens vão ter visão. Contraposição, porque normal é o jovem sonhar e o velho ter visão, porque o velho tem experiência, o velho tem autoridade, o velho tem graça e poder. E aqui a palavra do Senhor vai dizer que quem precisa sonhar vai ter visão. Quem precisa ter visão vai voltar a sonhar, porque o Espírito do nosso meio tira as pecinhas do lugar para confundir os sábios, para exaltar os simples e para mostrar que a glória dele não é do homem. O homem não pode produzir o que o Espírito quer fazer através de você e através de mim. Então, muda as estações, muda as posições, e o Espírito vai trabalhando no meio da igreja e revelando a liberdade da sua glória no nosso meio. Sabe por que eu estou trazendo essa palavra para você nessa noite? Porque quando eu olho para esse texto, eu percebo que a promessa é para todos. Se o crescimento é para todos, a promessa é para todos. Cabe a você, cabe a mim, quebrar as resistências que nós temos. Eu não sei se você tem resistência com o mover do Espírito. Tem gente que diz assim: eu não gosto das línguas estranhas, eu não gosto das profecias, eu não gosto das revelações. Quem não conhece, está no direito de não gostar. Vocês conhecem meu testemunho? Quando eu vi a manifestação dos dons pela primeira vez, eu me apavorei. Eu morri de medo. A minha impressão que aquilo não era do céu, mas aquilo era do inferno. Eu cheguei chorando para o meu pastor e disse: pastor, eu estou com muito medo. Eu quero voltar para casa, porque isso aqui é macumba, pastor. Isso aqui não é igreja, não. Isso aqui é macumba. Eu tive que entender, compreender e experimentar, para hoje eu estar dizendo: eu quero viver tudo isso que o céu tem prometido para nós. Se você não entende, pede o Espírito Santo para te revelar. Se você tem medo, pede o Espírito Santo para te convencer dessa verdade maravilhosa. Agora, se você tem pecado oculto, confessa, se arrepende, volta e não peca mais, como diz a palavra do Senhor. E se você tem estrutura rígida de religiosidade, que você quer trazer Deus para a sua estatura, se liberta nessa noite. Porque se você quer andar no meio desse povo, se prepara, porque o fogo vai te pegar. Se você quer andar no meio desse povo, se prepara, os seus olhos vão abrir. Se você quer permanecer no meio desse povo, se prepara, porque o azeite quente vai cair sobre a sua cabeça. E daqui a pouco você vai estar vendo anjo, daqui a pouco você vai estar vendo demônio, daqui a pouco você vai estar curando, daqui a pouco você vai estar profetizando, porque Deus está atuando no nosso meio.
E aí, meus irmãos, só que nós precisamos aprender uma verdade. Que verdade é essa? Fluir nos dons é algo extraordinário. Eu já vi coisas extraordinárias. Eu já fiquei embasbacada. Eu já fiquei sem palavras. Eu já perdi o sono. Eu já fiquei em êxtase. Diante do que eu já testemunhei Deus fazendo. Mas tem algo que eu e você precisamos aprender. Quando nós fluímos nos dons espirituais, nós temos que cuidar da nossa alma. Porque nós não podemos deixar o orgulho, a vaidade, dominar o nosso coração. Porque se o orgulho e a vaidade tomar o nosso coração, vai se estabelecer o caos. E aí quando eu olho para a palavra do Senhor, nós vamos lidar com aquela expressão: o varão caiu. A varoa, a profeta, não vem mais na igreja, só assiste o culto em casa. A profeta nem congrega mais. Ou você nunca ouviu isso? Já cansei de ver gente que rodava no sapatinho de fogo, que nem igreja mais tem para congregar, e se diz espiritual. O que nós vamos chamar de esquizofrenia espiritual. Então eu quero dizer para você, que quando essa igreja particular, sentada nessas cadeiras desse templo, quando eu aqui nesse altar, estivermos fluindo nesses dons extraordinários dos céus, nós precisamos nos estabelecer em humildade, para guardar o nosso coração. Nós só somos instrumento, nós não somos nada mais disso. Nós só somos canal. Sabe aquela água que você toma na torneira, mas que ela sai lá da caixa d'água e ela usa o instrumentozinho que a gente chama de cano, que a água transporta sobre ela e vem até a taça que você vai utilizar. Ei, meu querido, você é essa ferramenta. Você é só o canal que a unção de Deus percorre e toca as pessoas e transforma a história das pessoas. Mas todas as vezes que as pessoas são transformadas através de você, você experimenta a transformação. Todas as vezes que pessoas são curadas através de você, você experimenta cura. Todas as vezes que pessoas são libertas através da sua vida, você experimenta libertação. Ai, que coisa gostosa. Que coisa gostosa é saber que você é canal. Mas eu sou da roça. Como dizer, eu sou do meio da lavoura. E eu já vi serpente passar dentro do cano e quase a gente ser picado na hora que a gente está achando que vai beber água. Em vez da água limpa e da água fresca, a gente se depara com uma serpente no canal. Ei, meu querido, ei, minha querida, você não é canal para serpente se transpor. Você é canal para a glória de Deus se revelar. E através da sua boca, a autoridade do Senhor vai fluir. E a vida de Deus vai se manifestar aonde você está. O diabo pode até fazer gracinha, mas na hora que você chegar, você vai bater o pé e vai dizer: espera aí. A autoridade do Senhor chegou nesse lugar. E aqui você não pode fazer gracinha mais não. Porque aqui o poder do Senhor está estabelecido. Então eu olho para a palavra do Senhor e eu verifico que eu e você precisamos então crescer. Vamos para Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, 5, 6. Quando Paulo está orientando a igreja que nós somos servos, que nós precisamos crer, que o ministério é do Senhor, Ele atribui a nós
mas que nós precisamos tirar do nosso coração que nós fazemos, ou quem A ou B ou C faz. Ah, é eu que faço. Ah, não, é a pastora Rosângela que faz. Não, é o pastor Wesley que faz. É o pastor Felipe que faz. Paulo vai dizer, espera aí, quem é Pedro, quem é Apolo? Ah, não tem nada disso no nosso meio. Não tem Paulo, não tem Pedro, não tem Paulo, não tem João. Aqui é Cristo Jesus que reina. Aqui é a glória dele que se manifesta. Aqui é ele que domina. Aqui é ele que conduz. Então nada pode ser do homem, tudo tem que ser dele para ele. Ah, meu irmão, minha irmã, quando nós começamos a trabalhar nessa direção, não é a pastora Rosângela que promove, mas é o Espírito Santo que faz. Não é a igreja metodista que detém, é a bondade do Senhor que se manifesta. Só que nós fomos escolhidos pelo Senhor, porque tem uma palavra para essa igreja. Nós vamos colher abundantemente no meio dessa casa. Então prepare os seus cestos. Prepare, porque a colheita é abundante para quem quer colher. Eu tive um sonho muito gostoso. E no sonho que eu tive, eu estava passeando pelo sítio do meu pai. E enquanto eu estava passeando pelo sítio do meu pai biológico, enquanto eu estava passeando pelo sítio do meu pai, os pés de frutas estavam carregados demais. Mas não eram frutas comuns. As mexericas eram gigantes. Era que nem o caixa de uva que o povo de Israel foi quando vistou ou quando visualizou a terra. E eu começava a gritar por algumas pessoas para levarem cestos para nós colhermos. E eu muito alegre, eu tirava aquelas mexericas dos pés, eu tirava aquelas laranjas gigantes dos pés, e eu gritava para o pessoal, o cesto é muito pouco, os cestos são muito pouco, trazem mais, porque a colheita é multiplicadora. Ah, meu irmão, minha irmã, eu estou com esse sentimento, eu estou com essa percepção. Quem quer colher muito, muito vai colher. Quem está se preparando para a grande colheita vai celebrar e vai receber. Então, não perca tempo. Se prepare para receber o que Deus preparou para nós. Por que isso vai acontecer? Porque isso está se preparando para acontecer. Porque nós não somos mais órfãos. Esse é o ano da filiação, e a sua identidade está sendo restaurada. Você não precisa, vou repetir novamente, você não precisa de aceitação de ninguém. Você não precisa que ninguém te valida, porque o Espírito Santo de Deus está sobre você, usando a sua vida e movendo no seu coração. Mas para crescer espiritualmente, porque eu e você precisamos crescer. Gente, eu quero muito crescer. Eu sento com pessoas que são mais experientes do que eu, que têm vivido mais de Deus do que eu. Eu fico babando. Eu fico assim, eu quero também. Como que eu acesso isso? Eu quero, me ensina o caminho. Eu preciso receber isso. Eu quero crescer. Eu quero avançar. Para isso acontecer, para essa igreja crescer, para eu e você desfrutarmos do que nós estamos pregando e testemunhando, nós vamos precisar então que o extraordinário flua nesse ambiente de liberdade que eu e você vamos construir. Eu quero convidar você aí para 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Primeiro Coríntios capítulo 14, versículo 26 vai dizer assim: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reunirem, cada um de vocês tenha um salmo, ou
uma palavra de instrução, ou uma revelação, ou uma palavra em línguas, com interpretação, tudo seja para quê? Edificação da igreja. Nós temos que dar liberdade para Deus mover. Nós temos que dar liberdade para Deus falar. E aí se você vai para 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, o que diz? Ora, o Senhor é o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, ali há o quê? Liberdade. Liberdade. Liberdade e ordem. Não é porque cada um vai fazer do seu jeito, vai fazer o que quer. Porque aonde há liberdade, há também ordem. Há também a direção. Então é lógico que eu e você podemos cometer alguns erros. Eu e você podemos atropelar um pouquinho, cometer alguns equívocos. Quem dera se quando eu comecei o meu ministério há 30 anos atrás, eu tivesse a experiência que eu tenho hoje. Quem dera se há 20 anos atrás eu tivesse o discernimento que eu tenho hoje. Se eu tivesse há 20 anos atrás a experiência que eu tenho hoje, e há 30 anos atrás o discernimento que eu tenho hoje, eu tinha errado bem menos. Isso aí com certeza. Não dá para crescer sem cometer erros. Não dá para crescer sem cometer equívocos. E aí, queridos, quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei de uma experiência que eu tive. Eu tive experiência com o Espírito Santo muito cedo. E eu tive a experiência com o Espírito Santo no meio de uma comunidade que ninguém tinha. Tudo começava por mim, tudo passava por mim. Não tinha quem ensinar, não tinha quem orientar. E Deus falava comigo de forma extraordinária. E na minha imaturidade eu achava que tudo que Deus falava era para eu falar. Sem filtro. Ah, você vai morrer. Beleza. Ah, se prepara que você vai morrer. Eu lembro que eu quase matei uma família inteira. Que eu cheguei para a família e falei assim, eu estava orando por vocês. E quando eu estava orando, eu vi um caixão sem flores. Eu não vi o rosto, mas o caixão estava no corredor principal da igreja. E ele estava sem flores. Então prepara, porque alguém da casa de vocês vai morrer. Ficou todo mundo desesperado. E eu fui para o sítio do meu pai. Sabe aquele tempo que não tinha celular? Sabe aquele tempo que ninguém acessava a gente, que ninguém encontrava a gente, principalmente quando eu estava lá na roça? Eu fui lá para a roça, fiquei sábado na roça, domingo na roça. Quando eu volto no final da tarde, no domingo, o que está acontecendo na igreja? O velório. E ninguém estava dando conta do que aconteceu. Até a hora que eu e o pastor Eladim subimos no altar para fazer o ofício fúnebre. Quando eu subi no altar para fazer o ofício fúnebre, que eu olhei para o caixão estava sem flores. Porque o pedido da irmã Maria era que ele, quando ela morresse, não colocasse flores, só estava com uma toalha branca. Eu olhei e falei, caixão sem flor. Eu tinha 18 anos. Eu avisei, caixão sem flor. Irmãos, sem filtro. Ninguém para instruir. Eu cometi muitos erros. Eu cometi um erro, irmãos, que uma moça, uma jovem com casamento marcado, com os móveis todos comprados, com tudo preparado, casa alugada, casa comprada, sei lá, mas tudo comprado, tudo organizado. E eu cheguei para ela e disse assim, você não pode casar. Porque Deus está falando comigo que se você casar, você só vai colher frutos podres. Então você não pode casar, termina o seu casamento e não casa. Irmãos, vocês não têm noção do trabalho que eu dei para o pastor Ladir. Pode perguntar para ele. Porque a jovem, cheia de fé, ouviu a mensagem da profeta e desmarcou o casamento. Mas a família ficou uma fera. Porque o casamento estava marcado, casa arrumada, móveis comprados. Sabe o que a família fez?
A família me pegou, me colocou dentro do carro, me levou para Carangola. E me levou para Carangola para o quê? Para o pastor Aladi dizer o seguinte: é mentira. Não é Deus que falou. É a Rosângela que na sua imaturidade está inventando. E gente, eu entrei no carro igual uma cordeirinha. E fui. Igual uma bobinha. Vê se hoje alguém me coloca dentro do carro para me levar em algum lugar. Eu expulso o demônio na hora. Mas não vou de jeito nenhum. Mas a bobinha foi. Porque era bobinha. Estava começando o ministério. Só que o pastor Ladir era homem de Deus. E homem de Deus cheio do Espírito e profeta do Senhor na terra. Quando nós chegamos na casa dele, falamos: pastor, queremos conversar com o Senhor. Ele olhou para a gente e perguntou: o que está acontecendo? Nós precisamos conversar com o Senhor. Ele: não vou conversar com vocês. Diga encontrar com ele, pode perguntar essa história para ele. Não vou conversar com vocês. Vai ter uma reunião 2 horas da tarde. Isso era 10 horas da manhã. 2 horas da tarde vai ter uma reunião de oração. Eu só converso com vocês depois da reunião da oração. Ele subia a escada, ele descia a escada, ele entrava no quarto, ele entrava no banheiro, mas ele não conversava com a gente. E a gente: pastor, resolve. Pastor, resolve. E ele não resolvia. Fomos para a reunião de oração. Imagina onde estava meu coração, nas costas. Vocês têm noção do medo que eu estava sentindo? Eu estava morrendo de medo. Porque eu estava ali para o pastor dizer que eu não era uma profeta de Deus. E o pastor não quis conversar com a gente. Ele não quis saber o que estava acontecendo para ele nos dar uma explicação. E para ele se posicionar como nosso pastor. Ah, meus queridos. Mas quando nós dobramos o joelho naquela tarde ali naquela igreja central de Carangola. Quando nós dobramos os joelhos ali. Deus se levanta através do pastor Aladi. E Deus coloca a mão na cabeça daquela jovem e diz para ela assim: o que que você está fazendo aqui? Eu já não falei com você? Se você casar com esse jovem, a sua colheita só será de frutos podres. Então, meus queridos, eu quero te dizer que você não precisa temer o Deus que está agindo no nosso meio, porque Ele quer trazer um grande avivamento neste lugar. Eu e você poderemos cometer alguns equívocos, nós poderemos cometer alguns erros na nossa imaturidade, mas Deus vai corrigir a rota, Deus vai corrigir o destino, Deus vai fazer a gente consertar os tropeços. E Deus vai levantar homens como levantou o pastor Aladi, para confirmar aquilo que é dele, para estabelecer a vontade dele na terra, e para dizer: se eu abrir a boca, eu honro, eu cumpro com aquilo que eu falei. Eu voltei para casa explodindo. Se eu fui com o coração nas costas, eu voltei com o coração na boca. Gente, não tem noção, tagarelando. Ah, mas eu não falei que Deus falou? Ah, mas Deus falou. Que bom que Deus fala. Ai, irmãos, quantas coisas lindas que eu já vi Deus fazer. Mas eu e você precisamos dar liberdade ao Senhor, para o Senhor agir. Quem vai estar no controle dessa igreja é o Espírito Santo. Você está concordando comigo? Quem vai controlar a sua vida é o Senhor. Você concorda comigo? Quem vai estar movendo o Espírito Santo de Deus na sua casa, na minha casa, na sua vida, na minha vida, é o Pai que te chamou pelo nome, restaurou a sua identidade e tem derramado sobre você unção e graça. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não quero perder o que o Espírito Santo tem para a minha vida e para essa igreja. Eu estou disposta a pagar qualquer preço. A qualquer preço. Eu não estou brincando. E nem estou com demagogia aqui nesse altar. Porque Deus conhece o meu coração. Deus conhece o meu temor e o meu amor. Eu quero, irmãos. Eu estou dizendo para vocês que eu nasci no meio de uma igreja que ninguém nunca tinha ouvido dons. Que ninguém nunca tinha visto Deus fazer. E Deus me levantou no meio daquela igreja. E Deus usou a minha vida naquele lugar.
E Deus usou pessoas para me ensinar, Deus usou pessoas para me corrigir, Deus usou pessoas para me preparar, Deus usou pessoas para me proteger, Deus usou pessoas para me guardar, para me alimentar, para me sustentar. E eu desafio vocês, provavelmente na semana profética vai ter um grupo de lá aqui. Senta com o grupo e faça muitas perguntas. Senta com o grupo e pergunta dos sinais, e pergunta dos moveres, e pergunta daquilo que Deus falou que iria fazer. Nós estávamos sofrendo, eu contei isso lá em São José dos Campos. Nós estávamos sofrendo uma perseguição política muito grande. Nossa cidade era guiada por pessoas movidas pelo candomblé, e elas nos oprimiam. Nós não podíamos andar sozinhas na rua, nós éramos chamadas de bruxas. Nós não podíamos entrar no supermercado. Só que um dia, meus queridos, Deus falou conosco. Nós éramos 21 pessoas. E Deus falou conosco o seguinte: eu vou libertar vocês. E eu vou dar 3 sinais para vocês. E uma coisa é Deus falar comigo e eu escrever no meu caderninho. Agora outra coisa é eu falar para 21 testemunhas do que Deus vai fazer como um sinal da ação poderosa dEle no nosso meio. Porque quando eu abro a minha boca e declaro que Deus falou, eu me responsabilizo pelo que Deus falou. E aí Deus disse assim: o primeiro sinal, todas as árvores da cidade vão ser cortadas. Meus queridos, nós não acreditamos. As árvores da cidade vão ser cortadas. Até hoje lá, o centro da cidade tem uma cruz de árvores, com não sei quantas árvores. Depois vocês perguntam para o Ronald, que o Ronald sabe. Não sei quantas árvores. Todas as árvores da cidade vão ser cortadas. Um dia, o prefeito da cidade acorda, não satisfeito com a qualidade das árvores. E porque ele não gostava da qualidade das árvores, ele mandou cortar todas as árvores da cidade. E quando todas as árvores da cidade estavam no chão, o prefeito que mandou plantar as árvores, teve ataque cardíaco lá, teve que ir para o hospital. A cidade alvoroçada porque todas as árvores tinham sido cortadas. Chega a Elcimé, a mãe da Alícia, quem conhece a Alice aqui sabe de quem eu estou falando. Chega eu, Simé, correndo na minha casa, me gritando: Rosângela, Rosângela, todas as árvores da cidade estão no chão. O primeiro sinal de Deus já se manifestou. Deus está trabalhando no nosso meio. Nós não precisamos duvidar, porque o que Deus falou, Deus vai cumprir. Ei, eu estou dizendo para vocês que como as árvores da nossa cidade foram cortadas, haverá um avivamento neste lugar. A glória do Senhor vai se manifestar nessa casa. E nós vamos ter a abundância de profetas fluindo nos dons espirituais. E uma igreja de autoridade e poder. E essa cidade vai saber que o nosso Deus está atuando no nosso meio. Só que para isso acontecer, eu e você temos que nos expor. Ai, ai, quem quer? Nós vamos ter que nos expor. Vamos passar por ridículos, irresponsáveis, exagerados, mentirosos talvez, por um tempo. Mas eu e você vamos ter que nos expor. Só que aí eu convido você a ir para Amós, capítulo 3, versículo 8. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Aleluia, aleluia. Eu e você precisamos de algo que nós estamos desejando muito, que nós vamos mudar a nossa linguagem, que é sermos uma comunidade profética.
Quando falarem da Igreja Metodista Central, vão falar de uma igreja profética, vão falar de uma igreja viva, vão falar de uma igreja batizada no Espírito Santo, vão falar de uma igreja cheia de autoridade, vão falar de uma igreja visionária, vão falar de uma igreja próspera, vão falar de uma igreja amorosa, vão falar de uma igreja servil, vão falar de uma igreja que não tem medo de se expor. Por quê? Porque nós sabemos quem é o nosso Deus. Mas nós não queremos apenas ser conhecido como uma igreja profética. Nós queremos viver um ambiente profético. E falar em ambiente profético, 15 e 16 de março, está chegando. Nós vamos ter a nossa primeira conferência profética. Meus irmãos, você crê no que eu estou pregando? Se você crê no que eu estou pregando, por que você não fez sua inscrição ainda? Porque se você crê no que eu estou pregando e você quer viver o que eu estou pregando, faça a sua inscrição hoje. Porque são vagas limitadas. E nós cremos no ambiente profético. Essa semana, eu tirei um tempo de jejum. E eu tirei um tempo de oração. E eu tirei um tempo exatamente para ouvir o Senhor. E o que o Senhor quer de nós. E teve um texto que mexeu muito comigo. Teve um texto que eu li, eu reli, eu li de novo, eu reli de novo. E hoje eu li umas 3 vezes. Porque eu não vou ter condições de pregar para vocês, que a nossa hora já está acabando, de tudo o que eu estou entendendo através desse texto. Mas eu quero te provocar a viver o que o texto está dizendo. Eu quero que você comece a enxergar, a tocar, a discernir ambiente profético. E aí eu quero convidar você então, ir para a palavra do Senhor, no livro de 1 Samuel, capítulo 19, o versículo 19 e o versículo 24. Qual é o cenário? Saul está lutando para matar Davi. Já tinha tentado de diversas maneiras. Chegou uma informação a Davi. Gente, eu vou tirar um momento para pregar só sobre isso. Mas eu quero te provocar, porque a nossa conferência agora é dia 16. Não vai dar tempo de eu fazer isso antes. Chegou uma notícia para Saul. Saul, nós sabemos onde Davi está escondido. Davi está em Ramá, na casa dos profetas com Samuel. E qual era a intenção do coração de Saul? Matar Davi. Saul já estava tentando isso há muito tempo, matar Davi. E Saul pega um dos seus homens de guerra, de confiança, e manda para Ramá. Só que quando esse homem chega em Ramá, na casa dos profetas, o Espírito Santo toma esse homem e ele começa a profetizar. Ele começa a profetizar. Ele começa a profetizar. E ele volta para casa contando para Davi as maravilhas, para Saul, das maravilhas de Deus. Ele volta para casa, ele volta para Saul dizendo: eu não pude matar Davi, porque Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. E ele está profetizando, cheio do Espírito. Saul fica enfesado. Saul pega outro homem de guerra valente, manda para Ramá novamente. E aí a palavra do Senhor vai dizer que o cara vai para matar Davi. O que acontece? Começa a profetizar. Chega lá em Ramá, no ambiente profético, e começa a profetizar, e volta anunciando para Saul a maravilha de Deus, a bondade de Deus. Eu não pude matar Davi, ele estava lá, eu vi ele, eu estava com ele, mas o Espírito de Deus veio sobre mim, e eu não pude fazer nada. Ah, Saul tinhoso. Saul, então eu resolvo.
eu vou para Ramá, eu mato Davi. Se vocês não têm condições de ir matar Davi, eu vou e eu mato Davi. Ah, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que o rei Saul, coroa na cabeça, capa nos ombros, vai para Ramá. E quando ele está indo em direção à casa dos profetas, o Espírito Santo toma Saul, e Saul começa a profetizar. Saul arranca a capa, diz o texto, pode verificar aí, diz o texto, que ele arranca a roupa, e ele fica o dia inteiro profetizando sem roupa, caído no chão. Saul perde a compostura, tira a coroa da cabeça, tira a capa dos ombros, cai rolando no chão, profetizando a glória e o poder do Senhor, porque ele estava em um lugar, um ambiente profético de manifestação poderosa de Deus. Eu creio nisso, você crê? Você vai ficar em casa dia 15 e dia 16? Você tem certeza que você vai deixar para fazer a sua inscrição no último dia, para não ter vaga, e nós vamos estar ali, não vamos deixar você entrar? Senão o corpo de bombeiro vem aqui. E vocês sabem que vem? Se tem uma coisa que não falta é eles fazerem denúncia sobre nós, né, Felipe? Quando os policiais chegam na porta, que ele abre aquele tablet dele e fala assim: pastora, tem uma coleção do seu CPF aqui. Então você sabe que eles vão ser chamados mesmo. Você vai ficar em casa. Nós estamos falando de ambiente profético. Mas eu não sou profeta, pastora. Eu não sou batizado com o Espírito Santo exatamente. Exatamente por isso que nós queremos que você saia da sua casa. Em vez de um salto bonitinho, coloca um tênis. Vem de chinelinha havaiana, mas vem para você fluir no Espírito. Vem para você rolar no chão se preciso, como Saul. Se precisar ficar arrebatado o dia inteiro profetizando, você vai cair nesse altar e vai profetizar, porque o lugar é de liberdade, e nós estamos preparando esse ambiente profético para Deus se manifestar. Janeiro profético, Velos, está sendo apenas preparação para nós. Só está nos provocando. Janeiro profético e Velos foi só para dizer assim: você quer ir para a fonte? Você quer mergulhar no profundo? Você quer vir para essa igreja dizendo: eu não tenho nada para fazer, então vou lá ver o que está acontecendo. E quando você subir aquela escada ali, o ambiente vai ser extraordinário e profético. Os seus olhos espirituais vão abrir, a sua alma vai pegar fogo, a sua língua vai destravar, a alegria do Espírito vai te tomar, porque você vai estar debaixo do mover de Deus. O profético do Senhor estará nesse lugar. Eu vou viver isso e você também. Corra, porque nós vamos ser surpreendidos pela glória do Senhor neste lugar. Tem um peso de glória, irmãos, preparado para nós. E se você quer viver isso, eu, pastora, para eu ver caixão sem flor, para eu falar que os outros não podem casar, eu não. Meu irmão, minha irmã, pode ter certeza que você vai ficar exposto, você vai. Você vai. Mas tem uma coisa, Deus sabe até onde Ele pode te levar. E Ele não vai te desrespeitar. Porque vocês lembram do meu testemunho? A primeira vez que eu vi a manifestação dos dons, uma irmãzinha amada, amada. Ela tinha um canto, que era um lobo uivando. E ela uivava. Eu olhava para aquilo com os olhos desse tamanho, falando: Deus me livre de eu uivar. Gente, eu nunca uivei. Nunca. Mas já caí no chão. Já fiquei que nem Saul rolando lá no chão. Já. Sabe? Deus sabe aonde te levar. Até onde você dá conta de aguentar. O que você não pode é desperdiçar o que Deus tem para você.
Porque o que Deus tem para você é seu. O que Deus tem para mim é meu. Não fica preocupado não. Nossa, mas a Thalita está crescendo mais do que eu. Nossa, o que eu vou fazer? Meu irmão, o que é seu é seu. O que é meu é meu. Não precisa preocupar não, não tem preocupação com nada disso. Sua porção é sua porção. Lembra quando o maná caía? Cada casa, cada família tinha a sua porção. Não dava para dividir as porções. A sua é sua, a minha é minha. Só não perca o que o Senhor tem preparado para você. Se você está nos visitando, se você não é da cidade, faça uma programação para estar conosco dia 15 e dia 16. Mas eu quero dizer para vocês, vai ser o derramado Espírito Santo sobre essa igreja. Essa igreja vai viver os melhores dias da sua história. Porque nós vamos receber porção dobrada do Espírito Santo nesse lugar. Só que quando eu olho para a palavra do Senhor, prometo que eu vou estar encerrando. A palavra do Senhor nos orienta. Mas amanhã também é feriado, né, gente? Então se eu gastar mais 20 minutos, aleluia, amém, tá bom? Paulo, ele carinhosamente vai dizer a Timóteo assim: Timóteo, não negligencia o dom que está em você. Olha, vai lá, 1 Timóteo 4,14. E vai para Atos 8,18. Que diz que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos sobre as pessoas. Ah, meu querido, eu quero perguntar para você, quem aqui quer se preparar para ser cheio do Espírito? Eu quero convidar você para colocar-se de pé. E eu quero convidar você a levantar as suas mãos.